Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 26ª sessão ordinária de 2025. Meu boa noite a todos os presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 25ª sessão ordinária de 2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 7 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer prévio da Comissão de Ética número 01/2025. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, assistência e a plenária aqui presente. Uma boa noite a todos e que tenhamos um bom início de semana. Comissão de Ética Parlamentar. Parecer prévio. Referente à representação número 001/2025, com base no artigo 38 da Resolução número 064/2021, Código de Ética Parlamentar. Relatora, ouvidora da Comissão de Ética, vereadora Catiane Alves. Primeiro do objeto. O presente relatório versa sobre a representação protocolada em 3 de 6 de 2025, na Secretaria desse Poder Legislativo, por Éden Ari Gomes Caldas, cidadão e eleitor do município de Manoel Viana, com fundamento no artigo 35 da Resolução número 064 de 2021, que institui o Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal. A peça inaugural aponta a possível infração de ética cometida pelo vereador José Alvanir Reis durante a 17ª sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2025, ocasião em que, supostamente na tribuna da Câmara, teria utilizado expressões ofensivas contra autoridades federais, especialmente o presidente da República, chamando-o de ladrões que roubam o Brasil. A narrativa sustenta que tal manifestação, vinculada ao vivo por meios oficiais pela Rádio Ibicuí FM no dia 28 de 6 de 2025 e pela rede social do vereador, teria causado repercussão e impacto negativo da imagem do Poder Legislativo e violado frontalmente os deveres do decoro. Respeito às autoridades tipificadas nos artigos 6º, inciso 18, 5º e 21, segundo e 6º da Resolução número 064 de 2021. E, no trâmite processual, até o presente momento, o procedimento seguiu os marcos formais estabelecidos pelo Código de Ética nos seguintes termos. Primeiro, protocolado na representação do dia 3 de 6 de 2025, na Secretaria desta Casa Legislativa. Segundo, encaminhamento ao presidente da Comissão de Ética, no dia 11 de 6 de 2025, por meio do ofício número 54/2025, do presidente deste Poder Legislativo. Terceiro, redistribuição à ouvidoria da Comissão de Ética, no dia 11 de 6, o ofício número 01/2025, da presidente da comissão. Quarto, notificação do representante, realizada pela ouvidoria da comissão no dia 11 de 6 de 2025, mediante o ofício 01 de 2025. Quinto, apresentação da defesa prévia, protocolada tempestivamente em 26 de 6 de 2025, na Secretaria desta Casa, com estrita consonância nos termos do artigo 38 do Código de Ética. Sexto, entrega formal à ouvidoria da Comissão de Ética da Defesa Prévia, no dia 30 de 6, através do ofício 060/2025, do presidente deste Poder Legislativo. Sétimo, prazo para o relatório preliminar, contado a partir do dia 11 de 6, com prazo de 30 dias, com término previsto para o dia 7 de agosto de 2025, conforme dispõe os artigos 38 do caput 44, inciso 1º e 2º da Resolução número 064/2021.
Sinopse da representação. O cidadão Éden Ari Gomes Calda apresentou a representação à Comissão de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Manoel Viana, requerendo a instauração do processo disciplinar contra o vereador José Elvanir Reis, com fundamento no artigo 35 da Resolução 064 de 2021, o Código de Ética Parlamentar. A representação alega que, na sessão plenária realizada no dia 26 de maio, o vereador proferiu declarações ofensivas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos deputados federais Afonso Mota e Paulo Pimenta, chamando-os de ladrões que roubam o Brasil. Segundo o representante, tais declarações foram transmitidas ao vivo pela página oficial da Câmara e posteriormente vinculadas pela Rádio Ibiqui e nas redes sociais do vereador José Elvanir Reis, alcançando supostamente grande repercussão nas redes sociais e comprometendo a imagem do Poder Legislativo. A conduta do vereador, na visão de denunciante, violou princípios éticos e disposições expressas do Código de Ética, como os deveres de manter o decoro parlamentar, tratar com respeito às autoridades e zelar pela imagem da Câmara, nos artigos 6º, 18, 21, 2º e 21, 6º da Resolução número 064/2020, com provas, foram indicadas a gravação oficial da sessão, o áudio da retransmissão da Rádio Ibiqui FM no dia 28/6, capturas de telas de postagem nas redes sociais do próprio vereador e da ata da sessão. Ao final, o representante requer a instauração do processo disciplinar com a devida apuração dos fatos e aplicação da sanção cabível, inclusive a perda do mandato, diante da gravidade da conduta e de sua repercussão. Os anexos. Ata da 17ª sessão ordinária do dia 26, aprovada na sessão ordinária 18ª do dia 2/6. Print das publicações do Facebook do vereador José Elvanir Reis, publicado no dia 27/6 de 2025. A síntese da defesa prévia. Em resposta tempestiva, o vereador José Elvanir Reis, por intermédio de sua advogada, devidamente constituída, representou defesa alegando, em sede disciplinar, a inépcia da representação por ausência de comprovação de pressuposto da admissibilidade, notadamente legitimidade ativas do denunciante, pois esse não comprovou estar em exercício regular de seus direitos políticos, nem anexou documentação mínima exigida, certidão de quitação eleitoral ou qualquer prova idônea de estar no pleno exercício dos direitos políticos, como exige o artigo 35 do Código de Ética desta Casa Legislativa, o que comprometeria sua legitimidade para propor o processo disciplinar. No mérito, o vereador nega por ter proferido a frase "ladrões que roubam o Brasil", direcionada ao presidente da República e aos deputados Afonso Mota e Paulo Pimenta, como afirma a representação. Destaca que, conforme a ata da sessão do dia 26 de maio, suas falas refletiram críticas políticas sobre condutas públicas de agentes eleitos, com base em fatos de conhecimento público e matérias vinculadas à imprensa nacional. Argumenta que em nenhum momento usou o termo referido na representação, tendo apenas exercido sua função de parlamentar, expondo preocupações da população com a agricultura e a atuação de representantes políticos da região e do presidente. Ainda ressalta que o conteúdo do seu pronunciamento já foi retratado pela mídia nacional, portanto é de conhecimento público. Ressalta ainda que os vídeos divulgados nas redes sociais foram publicados oficialmente pela Câmara, não podendo ser atribuída a ele a responsabilidade por eventuais repercussões. Esse somente publicou o vídeo em suas redes sociais. A defesa também fundamenta que no princípio da imunidade material parlamentar, garantida pelo artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, que protege vereadores por suas palavras e votos, no exercício do mandato e dentro da circunscrição municipal,
cita o termo do STF e jurisprudência do TJRS que reconhece essa proteção mesmo quando as críticas incentivam, desde que feitas no contexto da atividade legislativa. Por fim, alega que o vereador apenas exerceu seu dever de representar os interesses dos munícipes, conforme previsto no princípio constitucional da representatividade. Diante disso, requer preliminarmente o arquivamento da representação por inépcia, falta de demonstração da capacidade do polo ativo, bem como função de ausência da justa causa para seu prosseguimento e, subsidiariamente, pela improcedência da representação, dada e manifesta a tipicidade e ilucidade das condutas contestadas por inexistência de infração ética ou quebra de decoro. Anexos. Primeiro, dados do processo. Tem uma numeração aqui da 10ª Vara Federal Criminal do SJDF, portaria número 43, de 16 de junho de 2025, da Câmara Municipal de Manuel Viana. Terceiro, a procuração. Da análise preliminar de admissibilidade, legitimidade do representante. Nos termos do artigo 35 da Resolução 064/2020, a representação pode ser proposta, entre outros, por qualquer eleitor no exercício de seus direitos políticos. A simples indignação do número do título eleitoral não supre esse requisito, pois não comprova a regularidade da inscrição ou ausência de restrição dos direitos políticos, tais como suspensão ou cassação por condenação criminal, improbidade administrativa e outras causas inconstitucionais. Trata-se do pressuposto essencial da validade, cujo ônus probatório é exclusivo ao denunciante. A anuência de tal documento constitui vício de origem insanável, não passível de suprimento de ofício pela Câmara, sob pena de violação dos princípios da imparcialidade e legalidade estrita. Para o melhor entendimento, vou tecer algumas explicações adicionais. O significativo de eleitor no exercício de seus direitos políticos. Se faz necessário deixar claro que o significativo de eleitor no exercício dos seus direitos políticos é muito mais do que simplesmente ser eleitor. Ser eleitor significa ter um título eleitoral, estar registrado na Justiça Eleitoral. Estar no exercício dos seus direitos políticos significa que o eleitor está apto a votar e a ser votado. Seus direitos não são suspensos ou cassados por nenhuma das razões previstas da Constituição, como condenação criminal, transitado em julgado, improbidade administrativa, e em status de capacidade cívica plena. A insuficiência do número do título. Fornecer somente o número do título eleitoral é o mesmo que, em um processo que exige prova da maioridade, apenas escrever a data de nascimento, sem juntar a carteira de identidade. O número de um identificador não é uma prova de status. O número do título apenas identifica o registro do cidadão. Ele não informa que aquele cidadão está em seus direitos políticos ativos, suspensos ou cassados. A prova idônea é a certidão. O único documento que comprova inequivocadamente que um eleitor está no exercício de seus direitos políticos é a certidão de quitação eleitoral, emitida gratuitamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o documento que deveria ter sido anexado à representação. A consequência processual. O ônus da prova aqui reside no ponto central para a decisão de arquivamento. O ônus da prova é quem acusa. O ônus de provar que preenche as condições exigidas pela norma para iniciar o processo de quem acusa, o representante. Não se pode presumir a regularidade. Ela deve ser demonstrada. Prova pré-constituída. A comprovação da legitimidade é um requisito que deve ser cumprido no momento do protocolo, não é uma falha que a comissão possa ou deva corrigir depois. Por isso seria auxiliar a acusação, referindo à imparcialidade.
Vícios de origem. A ausência dessa prova essencial contamina o processo desde o seu nascimento. É um vício de origem que impede o seu desenvolvimento válido. Em resumo, e conforme interpretação técnica firmada e estudos dessa ouvidoria e da Procuradoria Jurídica da Câmara, o ônus de comprovar a legitimidade ativa recai integralmente sobre o denunciante. A ausência de comprovação documental da condição de eleitor regular é o vício de origem que contamina a representação. Não cabe à Comissão de Ética suprir seu ofício tal ausência, por isso violaria a imparcialidade processual e a legitimidade formal. Assim, verifica-se que não foi preenchido o pressuposto processual de validade, razão para a qual a representação não pode ser admitida. Da inconsistência fática da representação. Essa ouvidoria procedeu à escuta integral do áudio oficial da sessão ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2025, bem como análise detalhada de respectiva ata. Do conteúdo probatório, interfere-se de forma equivocada que a apresentação formalizada afirma que o vereador teria proferido a expressão ladrões que roubam o Brasil, referendo-se supostamente ao presidente da República e aos deputados federais. Contudo, em nenhuma das gravações oficiais ou documentos correlatos essa afirmação encontra respaldo fático. O que efetivamente se verifica no áudio é que consta registro na ata e na declaração isolada da crítica ao presidente da República e aos deputados federais, em um contexto político referente às agriculturas e ao INSS. Portanto, o fato descrito na denúncia não corresponde ao fato efetivamente ocorrido, gerando falta de congruência fático-probatória, o que inviabiliza o processamento da representação por ausência de justa causa. A imputação, como narrada, não se sustenta à luz do material produzido. Diante deste quadro, recomenda-se o arquivamento liminar da representação, por ausência de condição da ação, alertando sobre a responsabilidade de utilizar o instituto da representação de forma séria, fundamentada e acompanhada de elementos que provam mínimas, sob a pena de banalização do instrumento. Princípio da congruência, limite da competência e da impossibilidade de modificação fática. Nos termos do princípio da correlação ou da congruência, aplicável de forma análoga aos processos dessa comissão, essa deve se restringir rigorosamente aos fatos narrados na representação. Esse princípio consagrado do direito processual estabelece que deve haver correspondência exata entre a acusação formulada e o julgamento proferido. Nos termos práticos, significa que o vereador somente pode ser julgado e eventualmente responsabilizado pelos fatos específicos que lhe foram formalmente imputados. O vínculo de decisão aos limites da denúncia é garantia essencial do acusado, impedindo que seja surpreendido por novos fatos não constantes em sua acusação inicial. Alertar o objeto fático se reabrir a fase de defesa configuraria violação do direito do processo legal, conforme reiterada jurisprudência. Princípio da correlação. A sentença deve guardar estrita correspondência com a imputação. A condenação por fato não descrito na denúncia afronta o direito da defesa e viola o artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, qualquer tentativa de substituir a acusação original por nova imputação afrontaria frontalmente o direito da ampla defesa e ao contraditório, configurando o julgamento petita que o tornaria qualquer decisão condenatória nula de pleno direito. Assim, a única conclusão jurídica passível é o arquivamento do processo, pois o fato narrado não ocorreu. Não é cabível a comissão corrigir ou aditar o ofício de representação, transformando em uma nova acusação, sem nova notificação e sem oportunizar defesa ampla, providencia que, além de impraticável em procedimento ético sumário, não encontra respaldo normativo do Código de Ética da Câmara. Parecer prévio, ouvidoria da Comissão de Ética. Diante de toda a
fundamentação exposta, conclui-se que de forma inequívoca que o presente representação número 001 de 2025 seja contaminada por vício de origem, decorrente da ausência de comprovação de legitimidade ativa do representante, requisito essencial à constituição válida do processo disciplinar, nos termos do artigo 35 do Código de Ética Parlamentar. Além disso, restou cabalmente demonstrada a inconsistência fática da denúncia, uma vez que o fato imputado não encontra respaldo nos registros oficiais. A ata é a gravação integral da sessão, configurando manifesta-se falta de justa causa. Tal desconformidade viola diretamente o princípio da correlação, que veda julgamento por fatos diversos daqueles descritos nas acusações, resguardando o contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal. Ignorar tais falhas equivaleria a enfraquecer as normas regimentais desta Casa, abrir um precedente perigoso para denúncias infundadas e comprometer a segurança jurídica e a legitimidade das decisões dessa ouvidoria e comissão. Assim, a decisão técnica, justa e em perfeita sintonia com o Estado democrático de direito é o arquivamento liminar da representação, em razão da ausência do pressuposto da Constituição e desenvolvimento válido do feito, somada a tal inexistência de justa causa que justifique sua continuidade. Conclusão. Proposta de votação. Pelo exposto, submeto-se parecer prévio, tempestivamente, à apreciação aos nobres pares desta Casa Legislativa, concluindo e votando pelo arquivamento liminar da representação número 001 de 2025, em razão da manifesta ausência de pressuposto da Constituição e o desenvolvimento válido do processo, qual seja a legitimidade ativa de representação, não comprovada no ato do protocolo da representação e pela inconstância fática da representação. Este é o parecer. Manuel Viana, 5 de agosto, vereadora Catiane Alves, ouvidora da Comissão de Ética Parlamentar. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção número 02/2025. Moção número 02/2025. Moção de apoio. A vereadora Solange Mello, nos termos regimentais vigentes, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhada a presente moção de apoio ao projeto, seguindo as pegadas do Andrecito Guacurari, uma iniciativa em caráter ambiental, histórico e cultural, que visa resgatar e valorizar as raízes missioneiras guarani e promover a integração fronteiriça. Justificativa. O projeto idealizado pelo professor de História argentino Jorge Daniel Alonso conta com o apoio da Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí, por meio das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, Turismo e Integração Fronteiriça e de Cultura, Eventos e Desporto. A proposta compreende uma travessia náutica a remo, iniciando em Porto Alegre e seguindo pelos rios Guaíba, Jacuí, Vacaraí, Santa Maria, Ibiqui e Uruguai, até a cidade da Barra do Quaraí, totalizando cerca de 90 a 100 dias de navegação. Mais do que uma travessia fluvial, a jornada seguindo as pegadas do Andrecito Guacurari representa um ato simbólico da conexão com o passado histórico das missões jesuíticas Guarani, reafirmando os valores de resistência, da união dos povos e da preservação da memória cultural. A expedição também homenageia São Sepete Araju, guerreiro guarani missioneiro, reforçando o caráter espiritual e identitário da iniciativa. Por sua relevância educacional, cultural, histórica e ambiental, essa Casa Legislativa manifesta total apoio institucional ao projeto e reconhece seu importante papel na promoção de patrimônio imaterial da nossa região. Manuel Viana, 5 de agosto, Solange Mello, bancada do PDT. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 82/2025. Pedido de providência número 82/2025. Senhor presidente, senhores vereadores,
Os vereadores signatários integrantes desta Casa Legislativa vêm, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a destinação de área para a criação de complexo esportivo municipal. Justificativa. A prática esportiva é uma ferramenta essencial para a formação integral do ser humano, promovendo saúde, disciplina, integração social e afastando crianças e jovens de situações de vulnerabilidade. Nosso município carece de um espaço adequado e estruturado que possa atender, de forma contínua, até atletas desde a base até as categorias adultas, em diversas modalidades. A criação de um complexo esportivo municipal possibilitará a realização de treinamentos, campeonatos e atividades comunitárias, estimulando o esporte por política pública permanente. A destinação de uma área para este fim representa um investimento estratégico, com retorno social garantido, além de contribuir para o surgimento de novos talentos e para o fortalecimento do esporte local como um todo. Diante disso, solicitamos atenção especial do Executivo para essa demanda, que certamente trará inúmeros benefícios à população. Atenciosamente, Sala de Sessões, 5 de agosto, Reutemann Manganelli, Ione Caminha, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 83/2025. Pedido de providência número 83/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de criação e implantação do projeto Autistas Invisíveis, com o objetivo de promover a visibilidade, inclusão e atendimento adequado a pessoas com transtorno de aspecto autista em nosso município. Justificativa. Muitas pessoas com autismo permanecem às margens da sociedade, invisibilizada por falta de políticas públicas específicas, acolhimento e informação. O projeto Autistas Invisíveis visa mudar essa realidade, promovendo ações que ampliem o diagnóstico precoce, oferecendo suporte às famílias, capacitação de profissionais, inclusão nas escolas e campanhas permanentes de conscientização. Com esse projeto, buscamos garantir dignidade, acolhimento e respeito à neurodiversidade, assegurando que essas pessoas deixem de ser invisíveis aos olhos do poder público e da sociedade. Certo de contarmos com a sensibilidade e o comprometimento desta administração, aguardamos as providências cabíveis. Atenciosamente, Sala de Sessões, 5 de agosto, Ione Olarte, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 84/2025. Pedido de providência número 84/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora signatária integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a colocação de um poste de iluminação pública na quadra de esportes da Escola Érico Veríssimo, situada na comunidade do Lajeado. Justificativa. A quadra de esportes da Escola Érico Veríssimo é um espaço de uso coletivo que atende tanto os alunos durante o período escolar, quanto os moradores da comunidade em momentos de lazer e prática esportiva. No entanto, a falta de iluminação adequada no local, especialmente no turno da noite, tem impossibilitado seu uso com segurança, além de oferecer risco de acidentes e dificultar a vigilância da área. A instalação de um poste com luminária proporcionará visibilidade adequada, incentivando o seu uso da quadra no período noturno, promovendo atividades físicas, integração comunitária e contribuindo para o bem-estar dos jovens e demais usuários. Atenciosamente, Sala de Sessões, 24 de julho, Tere Munistock, bancada do PL. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 85/2025. Pedido de providência número 85/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora signatária integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a instalação de um quebra-molas, redutor de velocidade, em frente à Escola Érico Veríssimo, no Lajeado. Justificativa.
O pedido atende à demanda da comunidade escolar e de moradores da região, que relatam o tráfego constante de veículos em alta velocidade no trecho. A escola atende crianças e jovens na localidade. E a ausência do redutor de velocidade representa risco real à segurança a todos. A instalação do quebra-molas é fundamental para prevenir acidentes e oferecer mais tranquilidade à comunidade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 24 de julho, Tere Mundistock, bancada do PL. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 86/2025. Pedido de providência número 86/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador signatário integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja construída estrutura de banheiros adaptados para pessoa com deficiência na Praça Central de Manuel Viana. Justificativa: a Praça Central é um dos principais pontos de convivência e lazer de nossa comunidade, recebendo diariamente munícipes de todas as idades. No entanto, a falta de banheiros acessíveis compromete o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, limitando sua permanência e participação nos espaços públicos. A construção de banheiros adaptados garante a inclusão, acessibilidade, respeito e dignidade a todos os cidadãos, conforme previsto na legislação vigente. Atenciosamente, Sala de Sessões, 6 de agosto, Alemão Reis, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 87/2025. Pedido de providência número 87/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a análise e a viabilização da implantação do projeto Florescer em nossa cidade, com o objetivo de atender crianças, adolescentes ou mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa visa atividades educacionais, culturais e ambientais no contraturno escolar, favorecendo o desenvolvimento integral do rendimento escolar, estimula a exclusão social e ao protagonismo infanto-juvenil e feminino, fortalecendo a autoestima da cidadania e a autonomia, aproveitamento de espaços públicos ociosos, transformando-se em centros comunitários vivos e acolhedores, voltando à convivência, à troca de saberes e à solidariedade, capacitação de jovens para o primeiro emprego, facilitando sua inserção no mercado de trabalho e construindo para a redução de desigualdade social. Justificativa: diante dos desafios enfrentados por crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social em nosso município, torna-se urgente a criação de políticas públicas que promovam a inclusão, desenvolvimento pessoal e oportunidades reais de mudança de vida. O projeto Florescer representa uma oportunidade concreta de transformação social, voltada para a construção de uma cidade mais justa, participativa e acolhedora para todos seus cidadãos. Ele surge como uma proposta inovadora e sensível às necessidades dessas comunidades, por meio de ações do contraturno escolar. O projeto se propõe a desenvolver atividades educativas, culturais, ambientais e de capacitação. Trata-se, portanto, de um investimento no futuro da cidade, um passo firme em direção a uma sociedade mais justa, humana e participativa. Acreditamos que o apoio dessa Casa e o compromisso do Executivo Municipal seja semente poderá florescer e gerar frutos duradouros para toda a comunidade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 7 de agosto, Rótimo Manganelli, Ione Caminha e Tere Mundistock. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 88/2025. Pedido de providência número 88/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal implantação de banco de auxílio a pessoas com doenças respiratórias. Justificativa:
considerando a necessidade de garantir o atendimento adequado a pessoas acometidas por doenças respiratórias crônicas ou agudas, solicito que seja realizado um estudo de viabilidade para a implantação de um banco de auxílio a pacientes que necessitam de oxigenoterapia no município. Tal medida visa oferecer um suporte essencial à sobrevivência desses pacientes, especialmente aqueles que em situação de vulnerabilidade social, além de aliviar a dor e a preocupação dos familiares que muitas vezes enfrentam grandes dificuldades para conseguir tais equipamentos por meios próprios. O banco funcionará por meio da aquisição e manutenção de equipamentos como concentradores de oxigênio e cilindros de oxigênio hospitalar, a serem disponibilizados temporariamente, conforme a avaliação técnica da Secretaria da Saúde, a pacientes que necessitam do suporte respiratório. A implantação de um banco com este fim pode representar um grande avanço nas políticas públicas de saúde, promovendo acolhimento, dignidade e assistência concreta aos que enfrentam doenças que afetam diretamente a respiração e a qualidade de vida. Certos de contar com a atenção e sensibilidade do Executivo, reitero o pedido de análise e encaminhamento da presente sugestão com a maior brevidade possível. Atenciosamente, 7 de agosto, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 88/2025. Projeto de lei número 88/2025. Reduz os valores das diárias de viagem intermunicipal e capital do Estado e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei trata-se de mais uma ação do Executivo buscando trazer economia para os cofres públicos e o equilíbrio entre os valores atuais das diárias e a real despesa decorrente da viagem. Com isso, combateremos possíveis ganhos financeiros em desacordo com o escopo da verba, conseguindo-se que atualmente os valores usados para o pagamento de diárias intermunicipais à capital do Estado são os seguintes, conforme a tabela atual. Prefeito e vice-prefeito intermunicipal 716, capital do Estado 896,02, outros estados 1.075,22. Secretários, diretores, procuradores e assessores, intermunicipal 592,65, capital do Estado 740,82, outros estados 888,97, demais servidores, intermunicipal 428,96, capital do Estado 536,19, outros estados 643,44. Adicionalmente, essa medida se faz necessária diante da previsão de perdas significativas na arrecadação do município nos últimos 2 anos. Enfrentamos períodos severos de enchentes e secas, eventos climáticos que impactaram diretamente a economia local, resultaram em uma acentuada redução na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Diante desse cenário da instabilidade financeira, torna-se imperativa a adequação das despesas e a realidade orçamentária do município, garantindo a sustentabilidade das finanças públicas e a continuidade dos serviços essenciais à população. A decisão de não aplicar a redução dos valores das diárias para viagens a outros estados considera a natureza e o custo usualmente mais elevado dessas despesas, especialmente as viagens para a capital do país. Em Brasília, representam custos altíssimos de hospedagem, alimentação e transporte. Não raro os valores da diária se mostram insuficientes para cobrir integralmente as despesas, precisando por vezes ser desembolsados valores próprios pelos servidores e autoridades. A manutenção desses valores visa a não comprometer a capacidade de representação do município em que o âmbito nacional e a participação de eventos e articulações de interesse para o desenvolvimento local, que muitas vezes exigem deslocamento para outras unidades da Federação e para a capital federal. Dessa forma, esperamos que o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação, obtenha-se aprovação. Atenciosamente, 7 de agosto, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal.
Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 89/2025. Projeto de lei número 89/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal número 3465 de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3465 de 10 de dezembro de 2024, tendo em vista as altas demandas de serviço no interior do município, com a manutenção de estradas, as quais sofreram muitos danos devido às chuvas nos últimos meses. A realização de serviços gera muita despesa de manutenção de veículos, máquinas e também de combustível, pois a frota da Secretaria de Obras aumentou significativamente. Nos últimos anos foram adquiridos 3 novos caminhões e 2 novas máquinas, e no decorrente do ano chegaram mais 3 novas máquinas, o que gera um consumo muito alto de combustível. Dessa forma, foram realizados os cálculos baseados nas despesas para manter o serviço em pleno funcionamento até o mês de dezembro de 2025. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manuel Viana, 7 de agosto. Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 90/2025. Projeto de lei número 90/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3465 de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal número 3465 de 10 de dezembro de 2024, tendo em vista a necessidade de manter a qualidade de uma alimentação saudável nas escolas da rede municipal. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manuel Viana, 7 de agosto. Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 91/2025 em regime de urgência. Projeto de lei número 91/2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores, verso o presente projeto de lei sobre a contratação temporária de médico clínico geral da UBS, vinculado à Secretaria de Saúde. Os profissionais serão para compor a equipe mínima de atenção básica, em substituição dos contratos temporários já existentes, ou seja, que hoje fazem parte da escala regular, mas que terão seus vínculos encerrados no dia 12 e 30 de agosto de 2025. Contudo, somos sabedores que para nomear profissionais médicos respeitando a relação do concurso vigente, necessitamos de um prazo para que não termos como prever. A contratação desses profissionais manterá os serviços essenciais de atendimento clínico médico e permitirá que a Secretaria de Saúde tenha continuidade desse serviço. A manutenção dos atendimentos gera horas extras e adicionais, depende do preenchimento da escala, considerando a situação de que os profissionais médicos têm a disposição em estar no município dentro desta carga funcional semanal por contrato. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. Manuel Viana, 8 de agosto. Eloir Schwerer, vice-prefeito em exercício. Pergunto aos colegas vereadores, estão de acordo de votar o projeto em regime de urgência? Vereador José Reis. Sim. Vereador Reutemann Manganelli. Sim. Vereadora Ione Olarte Caminha. Vereadora Teire Mundistock. Sim. Vereador Ricardo Bacelar. Sim. Vereadora Catiane Alves. Sim. Vereadora Solange Mello. Sim. O projeto de lei em regime de urgência foi aprovado por 7 votos.
Passamos para o espaço dos líderes de bancada. Um de cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Não havendo ninguém que queira fazer o uso da palavra, eu suspendo a sessão por 5 minutos para a elaboração dos pareceres do projeto 091/2025.
Retornando aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 12/2025. Projeto de lei número 12/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 12/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. Vereadora Tere. O projeto de lei complementar número 12/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 75/2025. Projeto de lei número 75/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 75/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 75/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 76/2025. Projeto de lei número 76/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa. Coloco em discussão o projeto de lei número 76/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 76/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 77/2025. Projeto de lei número 77/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 77/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 77/2025 foi aprovado por 7 votos.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 79/2025. Projeto de lei número 79/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 79/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 79/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 80/2025. Projeto de lei número 80/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 80/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 80/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 81/2025. Projeto de lei número 81/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 81/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 81/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 83/2025. Projeto de lei número 83/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 83/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 83/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 84/2025. Projeto de lei número 84/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social.
As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 84/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 84/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 85/2025. Projeto de lei número 85/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 85/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 85/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 86/2025. Projeto de lei número 86/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 86/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 86/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 87/2025. Projeto de lei número 87/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 87/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 87/2025 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 91/2025 em regime de urgência. Projeto número 91/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 91/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 91/2025 foi aprovado por 7 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal.
onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Peço à vice-presidenta que assuma o trabalho para que eu possa fazer o uso da palavra. Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Lunder Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente, meu boa noite a todos, em especial ao presidente, senhor Jorge Santos, presidente do meu partido, do MDB, que se faz presente nessa noite, comunidade vianense, que nos assiste via Facebook, também nos acompanha todas as quartas-feiras, através da nossa rádio Ibicuí FM. Meu boa noite. Hoje gostaria de falar sobre projeto de lei que diminui em 20% a diária de servidores, prefeito, vice-prefeitos, secretários. Está sendo apresentado hoje e vai para a votação na semana que vem. Venho a esta tribuna me posicionar contra o projeto de lei que propõe a redução de 20% nas diárias pagas a secretários, prefeito, vice-prefeito e principalmente aos funcionários da saúde que realizam o transporte de pacientes. Essa proposta, além de injusta, desvaloriza quem está na linha de frente, cuidando da população mais vulnerável. Os motoristas e servidores da saúde enfrentam longas viagens, muitas vezes de madrugada, lidando com pacientes em estado delicado. Eles não recebem regalias, recebem uma compensação mínima por um serviço essencial. É importante dizer, não se pode tratar cargos administrativos e servidores da saúde da mesma forma. A realidade de quem está em gabinete é muito diferente da realidade de quem está na estrada, acompanhando pacientes. Se a intenção é economizar, que se corte o excesso, os gastos desnecessários, não o que é essencial. Peço aos colegas vereadores que votem com responsabilidade e sensibilidade. Vamos proteger os profissionais que mais ajudam nossa população. Também gostaria de convidar a esses funcionários aí que se façam presente para ver a votação na segunda-feira que vem. Venham acompanhar a votação dessa casa, para ver quais são os representantes que são a favor e quais são contra aos seus benefícios. Também, hoje, gostaria de falar que, quando estive em Porto Alegre, no qual levei um ofício, que entregamos em mãos o atual vice-governador e governador em exercício que estava, no momento, o ofício 021/2025, no qual foi entregue há 21 dias atrás, no qual eu levei o nome da vereadora Catiane junto comigo, poderia ter colocado os demais colegas vereadores, no qual a gente pediu que fosse feita a roçada, que fosse feito a cortada de galhos na RS 377, e dentro de 12 a 15 dias, a gente estava vindo de Alegrete e tinha começado os trabalhos. Eu acho que já estão aqui perto. Esses dias eu passei aqui no 29 ali, estavam por ali já lidando. E então, para quem diz que às vezes a gente pedir, almejar, ir lá e levar algum documento é difícil ser atendido, eu discordo. Eu acho que a gente tem que ir procurar e pedir. Se vai ser atendido ou não, isso é outra situação. Então, né, toda casa aqui, a gente sabe que cada um procura fazer o melhor para a comunidade, e a gente está sempre procurando. Agora está abrindo aí o programa Avançar do Governo 4, tem várias etapas, inclusive recursos para entidades tradicionalistas, não só CTGs, também piquetes. Já estive conversando com o secretário Eduardo. Nós tivemos também a abertura agora, semana passada. Eu não vi o município inscrito no programa Avançar na área do futebol
vou conversar com o diretor, Samuel, que sempre me recebe bem, a gente troca algumas ideias para ver o que houve, que eu não vi o nome de Manoviana escrito para o Bolsa Atleta e o atleta individual, que também é para os municípios onde menos de 10 mil habitantes pode se inscrever e, eventualmente, irão ou não receber esse benefício. Mas eu acho que só se empenhando em cadastrar os documentos do município junto à secretaria, quem sabe não seja repassado, já que no ano passado mais de 127 municípios receberam esses recursos. Também a gente já encaminhou aqui, eu encaminhei, e está sendo estudado aqui na casa, sobre as emendas impositivas. Nossa contadora está estudando aí para que nós acertamos os últimos detalhes aí para cada vereador, porque aonde eu tenho acompanhado em Porto Alegre, vários municípios aonde o prefeito não executou, o executivo não executou sobre essas emendas impositivas, que é direito de cada vereador, o município recebeu alguns processos. Então, é um direito do vereador, o vereador que não quiser, ele não encabia a sua. A gente tinha feito uns cálculos aí, agora ela refez, possivelmente vai dar em torno de 130 mil, não 190 mil, mas é um valor igual aonde que entidades tradicionalistas, a igreja, futebol, assim, escolinha, ONG, aonde que esteja toda a documentação em dia possa receber. Então, a gente está terminando isso aí, os trâmites, para o vereador que estiver interessado em fazer o seu pedido para o ano que vem, pode destinar, desde que a instituição esteja com a documentação em dia e legalizada para receber esses recursos. Também gostaria aqui de agradecer ao amigo Maciel pelo belo trabalho que vem fazendo aqui no nosso município. Gostaria que tivesse mais 10, 15, 20 Maciel por aí, no qual vem prestando um serviço sem cobrar nada, de amor à camiseta, com a escolinha dele. Agora, no final do mês que vem, tem uma gurizada que vão, inclusive o meu filho menor, o Luander, vai também junto. Foram selecionados para fazer teste lá no Grêmio, aonde essa madrugada, 5h30, 6 horas da manhã, já estavam na estrada, o meu filho Luan e o Ariel, filho do Julinho, todo mundo conhece, filho do seu Verano, ali do outro lado. O Ariel foi junto com o Luan, e ele se propôs de levar os dois guris lá, para ficarem jogando a divisão de acesso, e mais outros eventos que tem lá em Garibaldi. Então, a ele, meu agradecimento, meu nome, em nome do Julinho também, que está muito feliz que o filho dele está lá. Enquanto essa gurizada estão tendo oportunidade de sair e representar o nosso município, por mais que seja uma cidade perto, um time de segunda divisão, mas está levando o nome de Manoviana, e não estão nas ruas aí, amanhecendo nas ruas aí, fazendo alguma coisa indevida. Então, a ele, meu agradecimento por que tem feito por nós, tem feito por Manoviana. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Lunder Martinez. Retornando aos trabalhos, palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais. Com a palavra, o vereador Roitimo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que você faz aqui presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, cumprimentar o senhor Jorge, presidente do MDB, que você faz presente. Gostaria de falar, primeiramente, referente aos 2 pedidos dessa semana que eu trouxe, que eu já tinha comunicado na sessão passada, que junto com a vereadora Ione a gente teve presente na abertura da Mercomix, na oportunidade em que o deputado Frederico Antunes acenou com a possibilidade de nós termos um complexo esportivo, iniciando-se por um
ginásio poliesportivo. E no mesmo momento a gente teve a presença do vice-governador, junto com o pessoal da AVF, e na qual chegou também o prefeito Careca junto com nós ali, e a gente ficou de encaminhar esse pedido aí dessa área. O primeiro passo seria a disponibilidade dessa área para iniciar essa ideia e esse projeto. E deixar bem claro que não vai ser exclusivamente para a AVF, será para toda a comunidade esportiva do nosso município, para vários eventos, e seria para o pessoal do vôlei também, que cada vez está mais engajado na prática desse esporte, estão representando também o nosso município, na região e no estado, e a gente fez essa indicação desse pedido aí, para começar a dar o primeiro passo aí, para ver se a gente consegue êxito, né, nessa conquista aí para o município, que vai ser para todos, indiferente de partido. Outra questão também que eu pedi foi a questão do banco de auxílio às pessoas com doenças respiratórias. Como eu falei, na semana retrasada, eu estive na casa de uma mãe lá, e ela me mostrou a situação ali que a filha dela se encontra. Ela permaneceu em torno de 60 dias na UTI, ficou 4 meses hospitalizada, e a gente se deparou com uma situação bem constrangedora, assim. Ela teve que locar primeiramente os cilindros de oxigênio, e graças a Deus que ela tinha uma certa reserva. E eu acho que isso é o mínimo que o município tem que ter, 10, 15, 20 cilindros de oxigênio para disponibilizar, porque só quem conviveu ou viu a situação, não só dessa menina, eu também tive familiar, de pessoas com dificuldade de respirar, pedindo para bater nas costas para vir ar. Isso aí eu já vi, há 20 anos atrás, e infelizmente, a gente vai ver muito ainda pela questão de pessoas, nesse caso não é usuária não é fumante, mas vários ex-fumantes chegam numa certa idade ali e precisam desse auxílio, e muitas vezes ganham um salário mínimo, não tem condições. Essa mãe conseguiu locar o cilindro, num segundo momento locou um concentrador também de oxigênio, e ela, a questão de um dia lá, ela precisou do auxílio do concentrador, não estava funcionando, ela foi tentar, o cilindro estava sem oxigênio, ela teve que ligar para a saúde, demorou um certo tempo ali, a filha dela quase veio a óbito, e são situações semelhantes a essa daí, que quem precisa convive diariamente com essa situação, que é muito triste, é muito desesperador para um pai, uma mãe, ou ver um ente, embora quem seja, precisando respirar e não conseguir. O que ela fez? Ela adquiriu um concentrador, mesmo não tendo dinheiro, ela fez um esforço e conseguiu R$ 5.500 e comprou. Eu acho que o município também é um valor insignificante para o município. Diante de certos gastos que tem dentro do município, R$ 5.500 é troco. Para nós pode ser bastante, e para várias famílias é muito. Mas para o município, com certeza, poderia ter uns 4, 5 concentradores. Eu falo isso porque na época que eu fui secretário de saúde, a gente tinha 2 concentradores atirados num depósito lá, não funcionava. A gente mandou para Porto Alegre na assistência e conseguimos colocar eles em atividade, e muito serviu para... Mas era insignificante 2 para o município, a gente sabe. Com certeza estavam muito defasados, talvez não exista mais, você terminou com o tempo, mas os cilindros de oxigênio a gente sempre tinha na base de 6 a 8 para emprestar para essas famílias que precisam. E eu acho que isso é uma obrigação, é saúde pública, indiferente de questão financeira, seja rico, seja pobre, todos precisam, e o mínimo que se pode ter é uma questão de tu querer ter um ar para respirar e não ter. Eu acho que isso daí, esse banco tem que vir acontecer em nosso município, pode ser até nessas emendas impositivas, acho que com certeza nenhum vereador se negaria de cada um doar um concentrador. Se cada um doasse aqui, nós teríamos 9 concentradores, que eu acho que é de bom tamanho para o município, para ajudar. Inclusive, nós podemos precisar amanhã, logo ali na frente. Tomara que não, mas a gente sabe que é uma situação bem crítica. Também gostaria de comentar sobre a questão desse corte na carne que o prefeito citou nas redes sociais, bem num período que nós estávamos de recesso. Isso aí veio à afronta, reativou uma discussão assim muito ferrenha em redes sociais, e nós não podíamos nos defender. Eu falei na sessão passada que eu extrapolei o tempo que eu falaria, e para minha surpresa voltou esse projeto para casa. Eu acho que o servidor público, presidente, com certeza não pode cortar na carne do servidor. O servidor ganha na base de 2 salários mínimos.
Eu acho que nós que ganhamos 6 salários mínimos, os secretários que ganham 8 salários mínimos, o prefeito que ganha mais de 12 salário mínimo, aí que tem que se pensar. Nós poderíamos ter sentado numa mesa e trocado uma ideia e chegar num consenso. De repente, quem ganha mais de 12 salário mínimo, que representa 18 mil reais, esse sim poderia ser por restituição. É um valor bem significativo. De repente, 20%, 30% para os secretários que ganham em torno de 9 mil reais no bruto e os vereadores ganham em torno de 6 mil reais. Agora, cortar na carne do servidor, eu não concordo. Eu até tinha, na semana retrasada, enviado um pedido também que se assemelhasse nosso pedido aqui, mas tirando fora os funcionários, porque não é justo, eu acho, cortar na carne do funcionário. Os cargos eletivos pode ser, eu acho que até é justo, mas não a questão. E a questão, se for analisar e ser justo, o prefeito ganha 5 vezes mais, 4 vezes mais que nós. Daí, então, de repente, poderia ter um valor bem mais significativo. E 100 e poucos reais não vai fazer economia no município, do prefeito, do vice e dos secretários, que muito pouco viajam até. E dos vereadores aqui, a gente fica aberto para uma discussão. Esse projeto, eu acho que cortar na carne, com certeza, poderia ser dos eletivos, mas não dos servidores, que é quem, como diz o presidente aqui, estão colocando suas vidas em risco ali, muitas vezes, né, saindo na madrugada. Eu convivi dentro da Secretaria de Saúde, sei o que é a questão das viagens a Porto Alegre, dos servidores ali, para levar pessoas, nossos entes aí, amigos que precisam diariamente estar em Porto Alegre ou outras cidades da região e fora do estado, algumas vezes. Então, eu acho que é injusto cortar na carne do servidor. Eu também gostaria de falar que, durante a semana passada, a gente estive presente ali na inauguração do novo posto Carpes ali, do seu Altamiro, parabenizá-lo, ele, por estar investindo no nosso município. Uma obra ficou de excelente na chegada do nosso município ali, dando mais emprego para o nosso município. Estive também na reunião do Sindicato Rural dos Produtores Rurais, junto ao jurídico da Farsul ali, onde foi tratada a securitização, e a gente saiu dali um pouco descontente, porque não vai ter esse ano, mas provavelmente quase que certo que vai ser para o ano que vem, e se tratando de ano político, mas a princípio uma esperança no fim do túnel que vai a princípio ter, infelizmente, o ano que vem ainda, mas vamos ter que aguardar. Na minha semana era isso, muito obrigado. Peço à vice-presidenta que assuma os trabalhos para que eu possa me retirar por motivos particulares. Assumindo os trabalhos da mesa, palavra à disposição, vereadora Tere Mundestock. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente e todos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, hoje eu quero parabenizar os estudantes, porque hoje é o Dia do Estudante. E também quero agradecer a professora Zélia, a professora Silvana, que me lançaram o convite para eu fazer parte da mesa julgadora na escolha do Broto, Brotinho e Boneca Manuel Viana. Então, eu agradeço a elas pelo convite. E também quero falar a respeito dos meus 2 pedidos, né, que é referente à lombada, quebra-mola, lá em Lajeado, em frente à escola, e também a iluminação na quadra, que foi um pedido, né, da própria comunidade local. E também, assim como o vereador Reutemann, eu quero deixar aqui também os parabéns. Estive ali no posto Charrua no domingo e realmente ficou um lugar maravilhoso, né, com espaço excelente. Então, temos aí, né, mais um empreendedor investindo na cidade de Manuel Viana. Então, meus parabéns ao Altamiro e a Alessandra Carpes, porque ficou belíssimo o posto Charrua. Essa semana seria isso, meu muito obrigada e que Deus nos abençoe. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Alemão Reis.
Quero saudar os vereadores, pessoas assistindo. Primeiramente, quero parabenizar todos os pais pelo Dia dos Pais que passou, e aquele que pôde dar um abraço no seu pai, que ainda está junto com ele, e desejar a todos felicidade junto a seus filhos, e dizer, como pessoa de experiência, que já não tenho mais o meu pai para abraçar, que o filho, não somente nos dias do pai, mas que seja família todos os dias, de vez em quando, uma vez por mês, convide seu pai para dar uma volta, ter uma conversa, porque com certeza um abraço de um filho é uma coisa que toca na gente, porque tenho meus filhos e isso eu desejo a todos os pais. Também quero agradecer, parabenizar mais de 30 dançarinos que representaram a nossa cidade e tiraram o primeiro lugar em Uruguaiana, no rodeio internacional, primeiro lugar em danças tradicionais, o CTG Sentinela das Missões, que é a entidade mãe do tradicionalismo do nosso município, com seus 59 anos, esse CTG que eu também represento, e a todas aquelas mães que incansavelmente levam seus filhos para a cultura, para a tradição, e foi uma conquista para a Manuel Viana, para o CTG, e para as mães, para os pais, que lá ficaram todo dia representando o nosso município, e vale a pena e também devem ser lembrados, às vezes, pelos homens públicos, por aqueles que representam o nosso município. Devemos lembrar também dessas crianças que lá fazem parte do CTG e parabenizá-los, porque eles estão muito felizes em trazer o troféu para a Manuel Viana e um montante bom em dinheiro. Mas no final de semana, no Dia dos Pais, resolvi fazer uma visita na cidade, nas pessoas, naqueles pais acamados, aqueles que têm problema de saúde, e me afrontei com certas situações que a gente lamenta no nosso município. Quando se faz uma licitação para comprar uma caminhoneta para um gabinete, para o prefeito viajar, ele vai escolher a caminhoneta, vai fazer dentro do padrão aquela licitação, se é uma S10, se é uma D20, seja lá o que for, uma Ranger, ele pode escolher e dentro daquela marca vai se fazer uma licitação e vai se ter preço. Aí eu pergunto àqueles que administram o nosso município, o porquê que pessoas que a gente tem que fazer, ajudar com flardas, fazem a licitação e a prefeitura faz o seu compromisso e leva flardas que não podem ser usadas porque suja toda a cama, faz tudo aquilo, daquelas pessoas que precisam. O porquê que não pode ter uma qualidade? O porquê que não pode ter uma flarda, um pacote de R$100? Por que tem que ser de 20? Se o prefeito pode escolher o que ele quer viajar, por que um pobre cristão que precisa, que é aquilo que eu sempre faço, ajudar as pessoas mais carentes? Por que ele não pode ter uma qualidade também? Por que ele não pode viver uma vida melhor com os nossos representantes públicos, que gostam muito de saracotear em festa e se divertir e não qualificar e não dar qualidade de vida para as pessoas pobres? Essa pergunta eu fico no ar, senhores vereadores, se alguém possa me ajudar nesse sentido, para que tenha um pouquinho mais de respeito com as pessoas que precisam de atendimento melhor da saúde. Também convidar a todos que estamos fazendo um bingo lá no CTG Sentinela das Missões, beneficente a uma pessoa que fez a cirurgia, que já foi pago um montante, era 70 mil, e queremos arrecadar, pedir à comunidade que ajude para nós terminar de pagar esse saldo devedor que tem uma pessoa que fez uma cirurgia no valor de 70 mil reais. Vamos ajudar. Convido os senhores vereadores que comprem cartela, que querem dar brindes, premiação. Está sendo aceita através do Nelson Naisinger, para que nós possamos fazer
e pagar, ajudar esta pessoa a pagar. Ontem fiz uma visita, onde a gente levou alimentação, levou tudo aquilo que a gente pode fazer, mas nem tudo a gente também não consegue fazer tudo aquilo que o coração manda. Às vezes a gente tem dificuldade. Por isso eu sempre faço as minhas manifestações em prol da saúde, que eu trabalho, já trabalhei nos hospitais federais do nosso país e sempre me dediquei, sempre na área da saúde, porque sem saúde não se chega a lugar nenhum. E também eu queria agradecer aí a ouvidora da Câmara de Vereadores, a Catiane, que respeitou as leis, que fez o parecer dentro dos parâmetros legais. Assim eu gosto quando as pessoas trabalham e não têm imparcialidade. Quero te agradecer pelo parecer da forma que foi feito, porque foi eu atingido de umas coisas que eu vou falar posteriormente. Eu não vou aqui na tribuna chamar um feio de bonito e nem um bonito de feio. Vou continuar o meu trabalho árduo, não tenho dificuldade em me pronunciar e não tenho medo. Eu não tenho medo nenhum de me pronunciar, porque eu fui eleito e tenho a minha imunidade parlamentar para defender as pessoas, assim como às vezes eu tenho atrito dentro desta casa com os vereadores, com os funcionários, mas nunca com ofensas pessoais e com a falta de respeito. Tudo se consegue na vida através de discussões e do diálogo que a gente chega, às vezes com palavras ásperas, mas a gente chega a um denominador comum, porque eu nunca tive ambição na vida de vencer a eleição, de vencer isso e de vencer aquilo. Eu tenho ambição de ser pai de família, de ter vergonha, de ter caráter e trabalhar pelas pessoas mais pobres. Esta é uma ambição minha, e isso eu carrego comigo, e ninguém vai tirar e ninguém vai interferir isso na minha vida. Eu preciso falar também sobre a cobrança de IPTU da barragem do Itu, que cada sessão vai ser sobre uma coisa, também sobre a Mercomix, que nós temos muitas queixas, temos as coisas boas, mas temos que chegar a um acordo de fazer as coisas andar melhor, por ouvir quem sabe administrar e não somente fazer dança, fazer festinha. Não é isso que o município precisa. Nós, através de feiras, temos que apresentar o que nós produzimos, arrecadar com o nosso trabalho, com o nosso suor, através da agricultura, da pecuária, da agroindústria. Nós temos que valorizar isso e vender para fora, não trazê-los de fora para levar o nosso dinheiro. Era isso que eu tinha para hoje. Até a próxima sessão. Palavra à disposição. Repassa os trabalhos da mesa à secretária Solange Mello para que eu possa me manifestar. Assumo os trabalhos da mesa. Passo a palavra à vereadora Catiane Alves. Colegas vereadores, assistência aqui presente, quem nos assiste via Facebook. A título de informação, sobre o pedido da minha colega Tere Mundistock, de número 8525, o nosso secretário de obras, colega, que está sempre atento às demandas da secretaria, me informou que o município já tem o recurso disponível e até o final do ano sai o calçamento em frente à escola e no projeto já tem o quebra-molas, assim como a iluminação da quadra e a reforma da escola também. Então, para te informar que já está tudo caminhando para que seja concretizado. E para a informação também da comunidade e a quem nos escuta, que já está em andamento esse trabalho lá. Muito obrigada pela preocupação e assim mesmo que a gente trabalha, trazendo as demandas, né, da nossa comunidade até as secretarias. E, graças a Deus, esse aí já está bem avançado e em breve já vai começar a obra. Também queria deixar aqui os meus parabéns ao Altamir Carpes pelo empreendimento que vai gerar muito emprego e também muito bonito na nossa entrada da nossa cidade. Aquele posto ficou muito, muito bonito e vai servir muito para quem vem chegando na nossa cidade, caminhoneiros e viajantes. Quero deixar aqui meus parabéns. Não pude me fazer presente porque estava em viagem, mas ele sabe, já conheço ele há longos anos.
e sei da pessoa empreendedora e trabalhadora e honesta que ele é. E deixo aqui meus parabéns e o desejo de boa sorte para que o empreendimento dele seja de muito sucesso. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa à vice-presidente Catiane Alves. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém querendo se mais manifestar, encerro a comunicação pessoal e a presente sessão convoca os colegas vereadores para a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2025, às 19 horas. Boa noite a todos.